Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja x o número de anos decorridos a partir de 1960, onde x é igual a zero. A função y igual f de x igual x mais 320 fornece aproximadamente a média de concentração de gás carbônico da atmosfera em ppm, ou seja, partes por milhão, em função de x. A média de variação do nível do mar em centímetros em função de x é dada aproximadamente pela função g de x igual 1/5 de x. Seja h a função que fornece a média de variação do nível do mar em função da concentração de gás carbônico, seja h a função que fornece a média de variação do nível do mar em função da concentração de gás carbônico. Ok. No diagrama seguinte estão representadas as funções f, g e h. Aí eu tenho tempo em anos, que na função, pela função g gera média de variação do nível do mar em centímetros, e tempo em anos gera pela função f concentração de gás carbônico. E a concentração de gás carbônico, que justamente pela função h, gera a média de variação do nível do mar. Então olha só, a pergunta vem: quantos centímetros o nível do mar terá aumentado quando a concentração de gás carbônico na atmosfera for de 400 partes por milhão, ou seja, 400 ppm? Vou fazer essa questão de duas maneiras, tá? Fazer assim primeiro. Deixa eu colocar aqui algumas informações. A função f de x, deixa eu colocar aqui até com uma cor diferente. A função f de x dada por x mais 320, considerando que x é igual a zero em 1960, então essa função f de x, o que ela determina? Ela determina a média da concentração de gás carbônico em função do x, ou seja, em função do ano, né? E aí eu tenho uma outra lei de função, a função g de x, dada por 1/5 de x. E essa função, ela estabelece a média da variação do nível do mar. Em centímetros, né? Isso em função da concentração de CO2. Então, o esquema que eu tenho é mais ou menos assim. Eu tenho aqui o x, que é o ano, né? Considerando 1960, x igual a zero. Então, esse x aqui, pela função f, gera a concentração de CO2. E essa concentração de CO2, pela função g, gera a variação do nível do mar. Então, mais ou menos isso está acontecendo, né? Aí vem a pergunta: supondo que a concentração de CO2 é de 400 partes por milhão. Então, a concentração dada concentração de CO2 igual a 400 partes por milhão. Ok. E aí pergunta então quantos centímetros o nível do mar terá aumentado.
Então, pergunta sobre aumento do nível do mar. Ok? Então esse aí é uma espécie de estrutura, um resumo do problema. Bom, como que eu posso pensar isso? Posso pensar assim, ó. A função f de x igual x mais 320, ela estabelece, ela calcula, determina a média de concentração de CO2. Aí está me dizendo que a média de concentração de CO2 é 400 ppm. Então aqui, ó, eu coloco 400 igual a x mais 320. 400 menos 320 igual a x, x igual a 80. Aí o que eu faço? Então, esse x igual a 80 é o x que causou uma concentração de 400 ppm. Ou seja, x igual a 80 significa o quê? Se x é igual a 0 em 1960, x igual a 80 seria 1960 mais 80. Isso vai dar aqui 2040. Então, isso na verdade é uma estimativa para o ano de 2040. Claro que essa informação aqui do ano de 2040 não interessa, mas é isso que está acontecendo, né? Então, para um x igual a 80 anos, ou seja, a partir de 1960, significa isso 2040. Então, eu tenho aí uma concentração de 400 ppm. E a pergunta é quanto o nível do mar vai atingir. Bom, quem define o nível do mar é a função g de x. 1/5 de x. Então, g de x igual 1/5. Aí esse x vou substituir por quanto? Pelo 80. Foi o x que eu encontrei para elevar a concentração até 400. Então, 1/5 vezes 80. G de x igual a 80 divide por 5. 80 por 5 é 16, ou seja, 16 centímetros de elevação, letra D. Ok? Então eu tenho aí essa forma de resolver esse exercício. Outra forma de resolver, eu posso pensar o seguinte, que a função f de x igual x mais 320 estabelece a média de concentração. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou isolar o x aqui, ó. Vou isolar o x. Mais ou menos o que foi feito ali, né? Só que ali eu fiz de forma aritmética, substituindo o valor. Eu substituí e isolei o x. Aqui eu vou só isolar o x. Ó, vou isolar o x na função que estabelece a concentração de CO2. Então, esse f de x aqui é a mesma coisa que y, né? Aqui, ó, f de x é a mesma coisa que y. Então, eu tenho y, joga para cá, menos 320, igual a x. Então, x é igual a y menos 320. Agora, eu vou pegar e jogar isso na outra função. A outra função é g de x igual a 1/5 de x. Então, o que eu faço? Eu tenho que g de x que é a função que determina a variação do nível do mar, é o que eu quero. G de x é igual a 1/5, que multiplica o valor do x aqui, ó. Quem é o valor do x? Y menos 320. O y foi quanto? O y ele deu, né? 400. Então eu tenho g de x igual 1/5 vezes 400 menos 320. Isso é igual a 1/5 vezes 80.
daí dá na mesma, né? 80 divide por 5, logo g de x igual a 16 centímetros, ok? Confere aí, confirma letra D. Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela tua visita, forte abraço e até a próxima.